E se a resposta de Deus para todas as suas orações fosse esperar ou viver algo que você não planejou, que não está na tua planilha, que não estava no teu pensamento, no teu sentimento? Coisas ordinárias acontecem de forma comum. Ordinário é comum. É aquilo que eu sei, é aquilo que todo mundo sabe, é aquilo que é fácil de saber. É aquilo que é comum, que acontece no cotidiano. Enquanto que o extraordinário, ou o extraordinário, significa algo que é fora do pensado, fora do comum. E Deus é um Deus do extraordinário. Tem coisas que não fazem sentido no meio da caminhada mesmo. Tem coisas que no meio do teu processo não vai fazer o menor sentido. Você vai olhar para aquilo e você vai falar, mas eu não tô entendendo. E não é para você entender. Porque Deus não pediu para que você entendesse o que acontece no meio do processo. Deus pediu para você passar pelo processo para que Ele conseguisse te capacitar para você viver o milagre dele. Ele precisa te capacitar para você viver o milagre. Para você viver a história, a promessa que Deus tem para você, você precisa passar por certas situações e Deus não pediu para você entender. E talvez a tua maior dor no meio do processo seja querer entender algo que está acontecendo. Só que não é a tua função entender algo que está acontecendo. É como se Deus dissesse, eu preciso que você passe. E só passe. E talvez o que não te faz passar, e talvez o que tira tanto a tua paz, é a falta de fé. Uma das coisas que nós temos que confessar todo dia para Deus é: Deus, me perdoa pela falta de fé. Me perdoa por não acreditar em você da forma que eu acho que eu acredito. Porque a gente acha que a gente acredita em Deus sobre todas as coisas. Você saber que Deus existe, você viver Deus, você falar sobre Deus é uma coisa. Você viver pela fé é outra completamente diferente. Muitas das vezes o que falta para você viver coisas extraordinárias com Deus é fé. A fé, ela não se explica, não. Não tem como explicar, não tá na planilha, não tá em algo que foi pensado, tá no improvável mesmo. Todo dia a gente escuta, quem vive com Deus é o improvável, eu sou o improvável, eu sou o impensado. Sim, porque Deus enxerga, importa o que Deus vê em você e não o que os outros falam sobre. Quando Deus eleva de nível, Deus só eleva aquele que Ele capacitou, que passou por processo, que foi forjado, que compreendeu. Gosto muito de uma frase que fala assim: ainda bem que eu sou feita de barro e não de vidro, porque eu sempre posso voltar para as mãos do oleiro. E vocês podem achar que por mais duro que seja o processo, não é bom a gente passar por dor, por sensação ruim, por histórias na vida que dificultam sempre o acesso ao milagre. Mas ainda bem que tem um oleiro para moldar todas as vezes. Ainda bem que a gente pode sempre correr para Deus e dizer: e agora? Para onde é que eu vou? Talvez a tua oração mais sincera seja: Deus, me dá fé. Me dá fé para conseguir confiar em você. Diante de todas as circunstâncias que eu entendo que são ruins, que eu entendo que não faz sentido para mim. Não faz sentido esse momento, não faz sentido o que o Senhor está pedindo para mim, mas aí é que está o ponto. Não faz sentido mesmo. Você vai olhar, você vai falar, mas qual é a lógica? Qual é a lógica disso aqui? Qual é a lógica de eu ir pra cá? Qual é a lógica de eu virar nesse lado, sendo que esse aqui tá claro, tá luminoso, tá? E aí Deus falando, vira nesse aqui, que você não enxerga, que você não sabe pra onde, vira nesse, porque é aqui que tá o negócio. E aí você vai pela lógica, pelo ordinário, pelo que é conhecido, pelo que a tua cabeça conhece. E muitas das vezes, pelo medo, a gente não vive pela fé. Pela sensação de controle que nós precisamos ter, nós não vivemos pela fé. Você não vive pela fé porque você quer controlar tudo, você quer fazer do teu jeito, você acha que você sabe sobre tudo a todo tempo. Se você soubesse sobre tudo a todo tempo, tua vida já estaria resolvida, não é mesmo? Pois então. Você precisa confessar a tua falta de fé. Me perdoa, Deus, por não acreditar de todo o meu coração muitas das vezes no processo. Me perdoa por escolher os caminhos baseados nos meus medos, baseado em tudo aquilo que eu acredito e não é o que você tem pra mim. Vocês precisam confiar a vida de vocês inteira. Consagrar tudo que vocês têm e tudo que vocês são a Deus. Consagra, fala, verbaliza isso. Deus, eu quero consagrar tudo que eu tenho, tudo que eu sou. E principalmente me coloca no centro da sua vontade. Me faz viver os seus caminhos. Me faz viver as suas verdades na minha vida. Me faz conhecer pessoas que o Senhor quer que eu conheça. Me faz estar em lugares que o Senhor quer que eu esteja. Se você precisa trocar de trabalho, me coloca onde o Senhor quer que eu esteja. E não onde eu acho que é bom pra mim. Me redireciona se for preciso. Muda minha rota, ainda que eu não entenda. Eu quero confiar em você. Então, Jesus, esteja antes que eu chegue no lugar, já esteja me esperando de braços abertos para que eu saiba que esse é o lugar certo. Traz paz para o meu coração das decisões. São essas as orações que a gente tem que fazer.
Você tem que de todo o teu coração desejar viver o propósito de Deus, mas principalmente dentro do processo, ainda assim, aceitar os caminhos que Deus tem para você dentro do propósito. Ainda que não faça sentido, ainda que na sua cabeça você não entenda, você não compreenda, ou 15 pessoas digam pra você que não faz sentido. Não interessa o que os outros falam, interessa o teu relacionamento com Deus a ponto de saber, eu sinto paz porque é Deus. Espírito Santo se revela pra mim através de qualquer coisa simples que eu consiga compreender que seja Deus. Isso não faz sentido pra quem não tem relacionamento com Deus, mas pra quem tem relacionamento com Deus, pra quem tem comunhão, isso faz todo sentido. A partir do dia que eu consegui compreender que a minha vida não era minha, que tudo que eu tinha não era meu e que Deus me usava, e que Deus precisa de mim para fazer algumas coisas, que precisa que eu haja para fazer algumas coisas, eu comecei a compreender que eu ainda assim precisava de direcionamento quando dependia de mim. Porque tem coisas que dependem só de Deus. E aí não tem o que fazer, se entrega e descansa. Tem coisas que ainda Deus vai pedir para você fazer, para você tomar uma decisão, ir ou ficar. Só que se você não tiver relacionamento e comunhão com Deus, aí que é o momento que desanda, vai o banco a corda, entendeu? E foi nesse momento que eu aprendi. Primeiro eu pergunto, depois eu mando. Antes de tomar uma decisão baseada na euforia, no conhecimento, naquilo que, meu Deus, faz sentido, fecha na planilha, faz sentido, esse caminho é o mais certo. Eu falei, Deus, é pra cá? E aí você deixa Deus responder. E se você perguntar assim, Deus, eu devo ir, e Deus não responder, isso não é um sim. Isso é um fica onde você tá. Só que pra você saber se é Deus, pra você saber se é o Espírito Santo, vocês vão me perguntar isso. Comunhão e relacionamento. Você precisa buscar todos os dias a Deus, não porque Ele vai te responder, mas porque você ama Ele sobre todas as coisas. E aí você vai começar a ser sensível no teu espírito. Busque a Deus primeiro, para depois você ter esse relacionamento de intimidade e comunhão e perguntar, e aí Deus, o que é que eu faço agora? E aí você tem completa noção do que fazer, porque o teu coração também é enganoso, tá na Bíblia. É enganoso o coração daquele que não tem relacionamento com Deus, daquele que não conhece a voz de Deus, daquele que não conhece a voz do Espírito Santo, daquele que não tem relacionamento. Daquele que tem um relacionamento superficial, o 190, e não um relacionamento do, oi Deus, eu sou teu filho, e eu preciso do teu abraço nesse momento. É isso. Eu espero que isso ajude alguém.